Bom, pessoal, agradecemos a vinda de todos aqui. Pedimos só um pouquinho de atenção. Vamos aguardar uns 3 minutinhos, até em respeito ao pessoal que já está online, né? Tem mais gente online do que presente aqui. Então, a gente vai aguardar mais pouco tempo para começar de fato, tá bom?
Aqui é pra... Tu liga quando eu quiser falar, perguntar alguma coisa, aí... Já sei. Pronto, é só isso só. Alô? Boa noite a todos, todas. Gostaria, primeiramente, de agradecer novamente a presença de todos, tá? Aos que estão online também, muito obrigado. Nós estamos aqui para discutir, para dialogar algumas questões referentes ao processo de greve, né? Para quem não sabe, já temos um mês e alguns dias de greve, poucos dias, mas já passou de um mês. E nós estamos, então, prestando essas informações para que vocês tenham um pouco de noção daquilo que a gente está enfrentando nesse tempo e daquilo que a gente ainda tem de perspectiva a enfrentar. Antes da gente iniciar de fato a reunião, eu queria fazer algumas pontuações com respeito ao método que a gente vai seguir, tá? Porque nós estamos numa reunião com poucas pessoas presencialmente, mas online nós temos muitas. Então a gente precisa organizar para que todos aqui se entendam, tanto nós entendermos aqueles que estão online, quanto os que estão online entender aqueles que estão aqui presentes, tá? Então, por conta disso, por questões técnicas, todos aqueles que estiverem aqui, que quiserem falar, no caso, para fazer questões, no direito que vocês têm de fazer essas questões, a gente vai pedir que vocês venham aqui à frente para falar ao microfone, tá? Ah, mas eu consigo falar alto, eu vou levantar e falar do meu lugar mesmo. Pedimos encarecidamente que não, porque dessa forma você não vai se fazer ouvir para os que estão online, tá? Então, a gente precisa realmente desse auxílio de vocês. Venham aqui na hora que for pertinente, tá? E como que a gente vai proceder? Primeiro, eu vou fazer um breve histórico, tá? Do entrevista, do que a gente tem feito até então, coisa rápida. E depois nós temos três técnicos que vão fazer cada um uma fala pontual a respeito de como eles estão vivenciando esse processo. Porque caso não saibam, a questão dos técnicos é muito mais delicada e ela pesou muito mais na entrada desta greve do que a questão dos professores. Então, esse é o momento deles se explicarem com mais detalhes, porque é uma situação que demanda realmente maiores explicações, tá? Então, depois que a gente fazer esse preâmbulo, não quero passar dos 20 minutos aí com todas as falas envolvidas, tá? Aí a gente vai abrir para os questionamentos. Como serão feitos os questionamentos? Aquele que quiser falar, vai levantar a mão. E o primeiro que falar, enquanto ele estiver falando, outros que desejarem falar, por favor, façam um sinal para o nosso companheiro Ali ali, tá? Ele vai anotar o nome na sequência das pessoas que manifestarem para ele o interesse de falar, e ele vai repassar aqui para a gente, tá? Nós vamos dar um tempo de 2 minutos, tá? Então a gente vai cronometrar o tempo de fala e cada pessoa vai ter direito a falar 2 minutos. Quando der esse tempo, a gente avisa e aí encerra a fala,
assim sucessivamente, tá? Quando que você vai poder fazer o sinal para inscrever a sua fala? Durante o tempo da nossa primeira fala aqui. Então, enquanto a primeira pessoa estiver falando, você faz o sinal, quero falar, o Ali vai lá, anota seu nome. Quando a primeira pessoa terminar de falar, a gente encerra as inscrições. Aí, a fila que der é a fila que a gente vai seguir aqui até esgotar, tá bom? Para o pessoal que está online, a gente pede que as perguntas sejam registradas via chat, porque nós estamos com problemas no som aqui, e se essas perguntas forem feitas por vídeo e por microfone, vai ficar muito ruim da gente entender. Vocês que estão aqui perceberam que estava com muita microfonia, enquanto os microfones ali estavam abertos, estava uma coisa com muito ruído sonoro, então a gente vai ter que concentrar na questão das perguntas por escrito para os que estiverem online. Eu acredito que tenha ficado claro, né, pessoal? Caso tenham alguma dúvida, também podem perguntar aqui na hora, mas vamos passar então para esse primeiro momento, tá? Nós temos uma greve de proporções muito grandes, tá? Nacionalmente falando, nós chegamos a mais de 500 campi em greve, seguramente, tá? Mais de 500 campi. No nosso estado, nós temos no Mato Grosso 19 campi que ao total, e desses 19, 18 estão em greve. Tá? Nós tivemos um campus Juína, que demorou para entrar na greve, mas entrou, só que quando o Juína entrou na greve, o campus Confresa saiu dela. Tá? Então, por questões específicas de Confresa, que não vale a pena a gente discorrer agora, nós temos aí quase a totalidade dos campi do IFMT parados. Tá? Como eu já disse no início, parados há mais de 30 dias. Bom, nós tivemos, ao longo desses 30 dias, 2 mesas de negociação junto ao governo. E nessas mesas, para que vocês entendam também um pouco da dinâmica do porquê que a greve está se arrastando tanto, quem tem o direito, a prerrogativa de convocar a mesa de negociação é o governo. E ele faz isso quando ele acha que deve ser feito. Então, o governo, logo no início da greve, chamou uma mesa de negociação. Nessa mesa de negociação, ele fez uma oferta de acordo que partia de 0% para esse ano, de 2024, 4,5% para 2025 e mais 4,5% para 2026. Ao longo desses 3 anos, então, somaria 9%. Nós, a categoria toda, tomamos conhecimento dessa proposta. Essa proposta, ela foi para as bases da categoria. Quando a gente diz base, a gente diz cada uma das escolas no Brasil inteiro, cada um dos IFMTs chamou os seus servidores para uma reunião, assim como essa que a gente está fazendo. Nessa reunião foi explicada a proposta do governo e cada uma das escolas votou. E, no caso, nós tivemos uma votação quase unânime pela rejeição da proposta. Uma vez que essa proposta de 9% ao longo de 3 anos foi rejeitada, o governo, depois de 15 dias, convocou uma nova mesa de negociação. E essa nova mesa de negociação apresentava os mesmos 0% para 2024, no caso, corrente ano, mais 9% para 2025 e mais 3,5%, para 2026, somando aí, então, 12,5% ao longo desses 3 anos. Acontece que nós, aqui em Cáceres, e toda a base dos IFMT, em largas reuniões, largas discussões, avaliamos que essa é uma oferta muito aquém do que nos compete. Primeiro, porque para esse ano de 2024, nós não podemos sair dele sem qualquer tipo de aumento.
A exemplo, haja vista, os servidores da PRF, que nesse ano de 2024 vão ter 22% de aumento nos seus salários. Então, como é que pode os trabalhadores da Polícia Rodoviária Federal ter 22% de aumento só nesse ano e nós não temos nada? Além disso, todo o processo de pesquisa que foi feito para avaliar a nossa perda salarial previu que, para os professores, nós temos uma perda salarial ao longo dos anos de 22%. Se nós aceitássemos essa proposta, então, nós estaríamos aceitando uma defasagem que não seria capaz de cobrir o que nós já perdemos, uma recomposição que não seria capaz de cobrir o que nós já perdemos. Então, ficaria 10% de perda que nós não conseguiríamos recompor. Tá? No caso dos TAI, isso é mais drástico ainda, porque a perda dos TAI é 34%. Então, é uma situação pior ainda, mais delicada ainda. Tá? Então, por esses motivos, nós, de novo, convocando as bases, fazendo uma reunião plenária com todas elas, rejeitamos essa outra oferta de acordo. Bom, ao longo desse tempo, enquanto nós negociamos com o governo, por aqui a gente fez algumas movimentações. Nós tivemos um calendário de lutas, né? Eu, no caso, Thales, sou professor de História, estive em Brasília, pude participar das manifestações que estavam tendo lá na porta do MEC, fomos todos pelas questões sindicais, e também tive a oportunidade de participar de uma reunião com a reitoria, na qual a gente discutiu algumas questões sensíveis para a organização da escola nesses tempos pós-greve. Dentre elas, nós demandamos a participação do Sinasef, seção Cáceres, na elaboração do calendário de reposição. Então, nós fomos lá, levamos as demandas do nosso campus, dissemos ao reitor que teríamos fundamental interesse em participar no momento em que o calendário fosse reelaborado, para que a gente pudesse colocar as questões específicas de Cáceres nessa recomposição. Bom, nós ainda tivemos várias atividades, aulas, debates que a gente tem feito por livre e espontânea vontade em outras áreas. Eu mesmo participei de uma aula em Alta Floresta, fui palestrante lá no campus de Alta Floresta, e tudo isso faz parte da dinâmica do movimento de greve. E por último, eu queria destacar as perspectivas que nós temos. Tá? Nós temos uma mesa de negociação prevista para o dia 15 de maio. Essa mesa de negociação é específica para os professores. E nós vamos ter uma outra mesa de negociação prevista para o dia 21 de maio. Essa mesa específica para a questão dos técnicos. Isso vale dizer que, pelo menos até o 21 de maio, que é quando vai ter a mesa com os técnicos, nós não temos perspectiva de retorno. Porque essa reunião vai ser definidora se a gente continua ou não a greve. Tá bom? Então, eu encerro por aqui a minha fala, passo para a Lucimara, e cada um vai ter aqui um tempo de 5 minutos para poder falar, e a gente já passa para as perguntas, tá bom? Boa noite, pessoal. Como o Thales já disse, meu nome é Lucimara, eu sou tecnóloga em gestão pública e hoje a minha lotação é na área administrativa, na coordenação de contratos. E a nossa fala aqui, minha, da Fernanda e do Alex, vai ser tentar passar para vocês nesse tempo a importância do trabalho dos TAIs aqui dentro para o Instituto Federal e a situação em que esses TAIs se encontram hoje dentro dos institutos, a questão de insatisfação e etc. Então, vou começar falando
para vocês da diferença entre um instituto federal e uma escola estadual, que é mais comumente que as pessoas, onde outros costumam estudar, né? Onde outros alunos fazem ensino médio em geral. Essas escolas, elas, normalmente, o que elas têm de técnicos são aqueles que fazem a matrícula do aluno e que atendem no refeitório, fazendo a comida ali e o vigilante. São essas pessoas que são técnicos. Os demais são professores, e a limpeza também lá é feita por técnicos. Dentro dos institutos federais, a estrutura é bem maior, porque os institutos federais, ele tem a intenção, tem a missão de formar alunos com um diferencial, que só essa estrutura básica que o Estado oferece não conseguiria ser ofertado pelos institutos federais. Então, para a manutenção de toda essa estrutura, são necessários técnicos. Então, nós temos técnicos aqui dentro, atuando na coordenação de ensino, que é ajudando os professores, tirando dúvida de aluno, colaborando com os alunos. Nós temos técnicos no departamento de assistência estudantil, que também trabalha com os alunos, como assistente social. Nós tínhamos psicólogos também, mas hoje não tem mais. Temos enfermeiros aqui dentro, temos dentista, aí vamos para o setor administrativo também, aí temos pessoas trabalhando em licitação, trabalhando no acompanhamento e gestão de contratos, tem também as pessoas que trabalham no setor de alimentação e nutrição, que são técnicos, apesar de ter trabalhadores terceirizados, também tem técnicos que coordenam esses setores. Temos técnicos também na área de infraestrutura, que é para manutenção do prédio, é feito por um técnico, é um técnico que coordena isso. Tem técnico na área de tecnologia da informação. Então, para tudo isso daqui estar funcionando e o professor chegar lá na sala de aula e dar a aula dele, tem que ter um técnico trabalhando. Os técnicos têm que estar trabalhando para que isso esteja funcionando. E a situação atual dos técnicos dentro do Instituto Federal é de muita insatisfação, porque nós temos simplesmente a pior carreira do Executivo Federal, e que não é uma carreira atrativa para ninguém. Os IFs têm feito concurso que nem inscrito não tem, para a área de tecnologia da informação, por exemplo, que é uma área muito demandada e que o mercado privado precisa de muitos profissionais dessa área e paga bem, nem inscrito não tem. Para você ter uma ideia do quanto é uma carreira que não é atrativa. Tem servidores tais que está saindo daqui para a iniciativa privada, porque na iniciativa privada ele recebe um salário melhor. E juntado a essa carreira ruim que a gente tem, nós ainda temos um problema, que é a restrição orçamentária dos institutos, e que também é uma pauta dessa greve, que é a restrição orçamentária. Os institutos vêm com o orçamento congelado já faz alguns anos, e isso dificulta muito o trabalho dos técnicos, porque ele não consegue fazer o trabalho que ele pretende fazer, porque não tem recurso. Às vezes é a manutenção de um ar-condicionado que você tem que ficar controlando. O professor pede para fazer manutenção, não, mas essa semana não pode chamar, vamos deixar para chamar semana que vem. O bebedouro está com problema, não, mas agora essa semana não pode, porque já chamou o técnico de refrigeração na semana passada, então nós vamos esperar mais um pouquinho, porque senão não vai ter recurso para isso. E às vezes é coisa básica assim mesmo. Então a gente tem uma carreira ruim, trabalhando em um ambiente que é ruim. Então, tudo isso leva a ter, no final de tudo isso, os institutos a oferecer um ensino ou um trabalho de qualidade pior para os alunos, porque tem técnicos com rotatividade muito grandes, aí o aluno precisa do serviço, não tem um técnico atendendo naquele horário, esperar para um outro horário para ele ser atendido,
o aluno precisa fazer uma visita técnica por conta de restrição orçamentária, não tem. Então, o trabalho dos técnicos é importante para que os institutos federais consigam entregar para os alunos um ensino de qualidade. A minha parte era isso que eu ia falar. Eu vou passar para a Fernanda, que vai dar continuidade e que ela tem uma noção assim melhor sobre essa precariedade da nossa carreira e do serviço do serviço público, né? E depois o Alex continua, né? Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Fernanda Santana, sou assistente social aqui do campus já há 14 anos. Tenho uma relação direta com essa escola já há 25 anos, porque fui estudante aqui. Então, assim, acompanho bem como é que foi, né, essa trajetória toda e como é que estamos hoje vivendo a educação profissional no nosso país. Quando eu entrei aqui como concursada, como trabalhadora, a gente vivia com o dobro da receita de orçamento que a gente recebe hoje. Então, isso é uma diferença enorme, falando dos impactos, né, do orçamento que a Lucimara já pontuou. Só isso já seria motivo suficiente para a gente instalar uma greve geral, como está acontecendo no nosso país. Porque a educação tem sido sucateada, tem sido minada, e o dinheiro que era para ser destinado a ela, para ter uma entrega de qualidade para a nossa sociedade, está sendo gasto em outros lugares. Então, só essa questão orçamentária já seria suficiente motivo, mas a gente tem um motivo maior ainda que nós consideramos, como o professor Thales já falou e a Lucimara. Essa greve hoje, ela está configurada como uma greve dos tais. E a palavra tais é técnico administrativo em educação. Aqui dentro do campus nós temos duas carreiras, a carreira docente e a carreira dos técnicos. Então, quando a gente fala tais aqui, referimos aos técnicos. Como estamos sendo precarizados? Uma das coisas que se a gente for pensar assim por alto, né, a precarização do trabalho no serviço público começou já bem antes da nossa Constituição com a lei da terceirização. A Lucimara pontuou que na escola estadual, o vigia, o trabalhador da infraestrutura, que é da limpeza, da manutenção, e a merendeira, todos são concursados no estado do Mato Grosso. Aqui, nós não temos mais concurso para esses cargos. A nossa vigilância é terceirizada, a nossa cozinha é terceirizada, o trabalho do campo é terceirizado, e eu vou dizer para vocês, nós temos aqui dentro hoje 42 trabalhadores terceirizados. Isso para 55 técnicos na ativa. Significa que os nossos postos de trabalho estão sendo extintos. Nós não estamos aqui contra os nossos colegas terceirizados, não é isso, mas nós somos contrários à terceirização, porque ela precariza o serviço público. Não há uma entrega como alguém que tem uma estabilidade como a gente. Nós temos muita responsabilidade ética pelo que fazemos, mas quando existe uma empresa que não cumpre seu contrato com o trabalhador, aquele trabalhador fica chateado, logo ele sai, aí tem uma rotatividade aqui dentro, e assim, há muitos prejuízos. A terceirização é um dos problemas da precarização. Outro problema são as medidas governamentais de extinção dos cargos. Recentemente, o governo Bolsonaro extinguiu mais de 60 cargos, que impactou muito na nossa carreira. Hoje, se um filho de vocês, surdo, entrar na nossa instituição, nós só temos uma intérprete de Libras concursada. Se ela hoje pedir exoneração ou se aposentar, nós teremos que contratar uma pessoa terceirizada, porque esse cargo não existe mais. E essa é uma pauta também da nossa greve. Jornalista, a mesma coisa. E outros cargos mais. Então, assim, é de suma importância que a gente se una nesse enfrentamento. Quando eu digo que está sendo um ataque contra nós, é contra a educação do nosso país. É contra uma política pública que foi instituída e que está sendo desmantelada por ações e em desrespeito a categorias e aos trabalhadores. Então, uma das questões que a gente milita também nessa greve é para a reestruturação da nossa carreira. O governo insiste em dividir a nossa carreira, a união que existe entre os trabalhadores técnicos e docentes dentro da instituição.
quando ele coloca que um profissional de nível superior, doutor, e um professor doutor ganha uma metade e o outro ganha o dobro. Isso está errado, gente. Nós estamos no mesmo lugar, trabalhando com as mesmas atividades correlatas. Claro que com suas especificidades e com as suas devidas formações, mas há um desrespeito muito grande nesse cenário. Então, é sobre isso. Nós queremos equidade na nossa carreira, nós queremos reajuste das perdas inflacionárias que nós tivemos. Hoje, a reivindicação dos técnicos é de 34%, isso só contando perdas inflacionárias, porque de recomposição de poder de compra é muito maior. Então, assim, nós queremos muito que a comunidade estudantil e os pais, os familiares, entendam que a gente chegou no limite. São 8 anos de congelamento de salário, são 8 anos sem reestruturação de carreira, enquanto que todos os trabalhadores têm o direito da database do aumento do salário, nós não temos esse direito. Nosso salário está congelado lá atrás. E as coisas só vêm encarecendo. Aí veio o fenômeno da pandemia, encareceu muito mais as coisas, endividou muito mais a gente, porque o servidor público ele tem o consignado, né, que todo mundo sabe disso, aí o familiar que está precisando, quem vem na onde? É no servidor público. E a gente está endividado com isso. Então, assim, o nosso cenário econômico, e eu estou falando agora das nossas finanças, do nosso salário, isso está muito precarizado. E a gente precisa muito que o governo atenda essa reivindicação nossa para melhorar a nossa situação. Eu acho que sobre a precarização, um pouco complexo, acho que pode complementar. Obrigada. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a quem está nos assistindo pelo YouTube. Bom, elas até falaram um pouco do que seria o início da minha fala, né? Hoje aqui no campus, a gente tem aproximadamente 60 técnicos administrativos, tá? Distribuído por diversos setores. Eu sou técnico administrativo no IFMT desde 2011. E de 2011 até hoje, eu tive de recomposição salarial 34%. Se a gente puxar hoje a inflação que nós tivemos de 2011 até hoje, passa dos 90%. Tá? Então, se a gente for pegar a inflação de lá até hoje, a gente tem uma perca aí de aproximadamente 60%. E quando a gente fala em salário congelado, é congelado a zero. Porque quando eu converso com algum servidor do Estado, ele fala, mas vocês não têm RGA? Não, nós não temos. Quando a gente fala em congelamento de salário, é salário congelado. Tá? Nós temos um congelamento de salário aí que está indo para 7 anos de salário congelado. Tá? Então, o poder de compra, ele veio caindo muito. Tá? Os técnicos administrativos, principalmente aqueles que são concursados de nível fundamental e nível médio, estão com dificuldades financeiras. Para ter uma noção de quão ruim que está a carreira dos técnicos administrativos, nós somos a pior carreira do governo federal. E quando falo pior, eu não estou falando que nós estamos atrás das outras carreiras 10%, 15%, 20%, não. O nosso salário, em média, é metade do salário de outras carreiras. É metade do salário de quem está lá no IBGE, de quem está na FUNAI, quem está no Ministério da Saúde. Então, é ruim mesmo, tá? Porque greve na educação é uma decisão muito difícil, porque não envolve só os servidores, envolve os alunos, envolve a família dos alunos. Tá? Então, quando uma categoria como a educação entra de greve, cara, os servidores pensam muito antes de entrar de greve. Tá? Por isso que se protelou tanto a entrar de greve. Se a gente fosse qualquer outro órgão, a gente já teria entrado de greve lá em 2017 e 2018. Se fosse só por servidores, ou que a gente prestasse outro tipo de serviço, essa greve teria acontecido muito antes. Então, as pessoas analisam a educação e falam assim, a educação entra muito de greve. Entra mesmo. A educação sempre é o patinho feio de qualquer governo, de qualquer instância, seja governo municipal, estadual ou federal. Às vezes as pessoas falam assim, o meu filho não vai estudar no IF, porque o IF faz muita greve. Nossa última greve foi em 2015. Depois de 2015, o Estado já fez greve, o Estado de Mato Grosso fez greve. A Prefeitura, em 2022, meus filhos estudam lá, a Prefeitura fez 2 meses de greve. Né? Eu não achei ruim, não fiquei chocado, porque eu estou na educação. Eu sei como funciona a educação. A educação sempre é deixada para trás. Sempre quando faz contingenciamento de gastos, sempre quando vai ter um corte de orçamento, corta-se da educação. Né? Então, quando a gente decidiu pela greve, foi porque estava insuportável.
tá? Porque as pessoas lá de fora veem os servidores aqui e falam, não, vocês são servidores federais, vocês ganham bem. Pra vocês terem uma ideia, vamos fazer um comparativo simples aqui. Nossos servidores técnicos e administrativos ganham a metade do salário do servidor técnico do estado de Mato Grosso, seja ele da Unemat, seja ele do INDEA, seja ele do DETRAN. Nosso salário aqui é a metade do salário desses servidores, tá? O inicial hoje, classe A, para o cara ser servidor aqui no FMT, é R$ 1.400, tá? A gente tem vários alunos que estão estudando aqui, terminando o cargo técnico. A gente tem os alunos que vão se formar aqui em técnico em informática, outros vão se formar em técnico agropecuária. Você acha que os filhos de vocês vão fazer um curso técnico, por exemplo, em informática, e vai estudar para passar no concurso no IFMT para entrar ganhando R$ 2.600? Por isso que elas falaram que tem vagas no IFMT para ser preenchida de técnico em informática em alguns campi. Abriu o concurso ano passado, não preencheu as vagas, tá? Porque a procura é muito baixa. As pessoas não têm mais interesse em vir trabalhar no IFMT como técnico administrativo. Nossos técnicos aqui, a gente teve técnico que se aposentou compulsoriamente aos 75 anos, contrariado, porque ele perdeu o auxílio alimentação. E esse auxílio alimentação faz falta para ele. Se ele pudesse continuar trabalhando, ele ia trabalhar até morrer, mas não ia se aposentar. E é uma tendência que vai acontecer aqui no IFMT da forma que está. Nós temos vários técnicos administrativos que já poderiam pedir sua aposentadoria e não estão se aposentando por conta de perder o auxílio alimentação. Tá? Porque, como eu falo, né, quem está de fora acha que todos os servidores aqui ganham muito bem, estão nadando dinheiro, e a realidade não é essa. Quando eu entrei no IFMT há 13 anos atrás, praticamente todos os técnicos administrativos tinham um plano de saúde. Hoje, poucos técnicos administrativos têm plano de saúde. É raro o técnico administrativo que tem plano de saúde hoje. É muito pouco. Tá? O ano passado, nós tivemos um aumento no meu plano de saúde, de mais de 60%. Eu tive 9% de aumento salarial ano passado. Esse ano, zero. E se a gente pegar 2018, 2019, 2020, 2021, 2017, a gente teve 0% de aumento. Então, nós temos uma perca salarial só de 2017 para cá de 34%. Esse 34% que está sendo pedido de aumento não inclui 2015, que só 2015 a inflação foi próximo de 10%. A gente está colocando de 2017 para cá, tá? Que passa de 40%, mas como teve 9% de reajuste ano passado, aí tem esses 34% que está sendo pedido. Tá? Outra coisa também, como já até colocaram, nossos técnicos, eles estão fazendo concurso para a prefeitura, estão fazendo concurso para o Estado, eles querem sair do IFMT. Tem técnico pedindo exoneração e indo embora daqui, simplesmente pedindo exoneração e foi embora. Tem técnico que está sendo convocado e não está assumindo o concurso aqui, não está vindo tomar posse. Tá? Então, a situação salarial dos técnicos é bem ruim. Hoje, para o nosso salário equiparar aos salários de servidores de outros órgãos que têm funções semelhantes, tinha que pelo menos dobrar. Esse aumento de 34%, que está difícil conseguir, mesmo que a gente consiga, nós continuaremos sendo a pior carreira do governo federal. E se comparar com o estado de Mato Grosso, também seria a pior carreira. Não tem outra carreira tão ruim quanto a nossa. Tá? Então, a nossa situação é essa. Tá? Eu estou colocando isso porque, às vezes, os familiares dos alunos, as pessoas que estão de fora, pensam que todo mundo aqui ganha muito bem. E essa não é a realidade. A gente tem um problema aqui também, a gente tem um alto índice de afastamento de tais por doença, tá? Principalmente problema psicológico, porque pressão, né? Pressão de boleta, pressão que às vezes um familiar adoece e não tem dinheiro para pagar, está endividado por consignado, por empréstimos, e às vezes o pessoal está endividado porque está comprando carro, está comprando casa. Nada. Acredito que metade dos nossos servidores aqui administrativos nem carro tem. Nem carro tem. Então, não é porque o cara está comprando um carro novo, está viajando, que está endividado. Então, a nossa situação é bem ruim. Tá? Então, por exemplo, hoje você vai fazer um concurso para trabalhar no IFMT nível médio, você vai fazer para a classe C, que é uma classe que há bastante vaga. Você vai iniciar com o salário de 2.100. Tá? Você vai fazer para a classe B, que é outra classe que há bastante vaga, você vai iniciar com o salário de 2.600. Isso não está sendo mais atrativo. Tá? Os concursos estão dando uma baixa procura, não está nem preenchendo as vagas que está sendo ofertada. Tá? E outra coisa também que eu gostaria de falar. A gente convidou os familiares, tem o pessoal participando, tá? E a gente um pouco de receio, de pressão, tudo familiar.
mas eu quero falar uma coisa para vocês, nós já estamos pressionados já. Nós estamos pressionados pela instituição, nós já estamos pressionados pelo governo, nós já estamos pressionados pelos boletos. Então, a gente convida vocês para a gente passar para vocês qual que é a real situação, tá? Para que vocês compreendam. Eu entendo a preocupação de vocês que têm filhos aqui estudando, né? Principalmente o pessoal de terceiros anos, né? Que ficam bem preocupados porque é greve no meio do ano, o aluno iria se formar no final do ano. Temos alunos que estão começando agora, que estão no primeiro ano, as famílias também têm preocupação, porque o aluno está no primeiro ano, já entrou pegando uma greve. Os que estão em segundo ano, é um pouco mais tranquilo, porque ele nem começou agora, ele nem vai se formar esse ano. Mas uma coisa eu falo para vocês, depois que a greve acaba, as coisas se organizam, tá? A instituição sempre procura organizar tudo isso para que as famílias, para que os alunos tenham o menor prejuízo possível, tá? Então, finalizando a greve, as coisas acabam se organizando e voltando ao normal, tá? Obrigado a todos os presentes. Pessoal, seguindo a proposta da metodologia, pergunto se alguém tem interesse em fazer uma fala. Salvino? Sim, sim, pessoal, por favor, tá? Repetindo aqui, tá? Quem estiver acompanhando online, que queira fazer uma pergunta, por favor, escreva a pergunta no chat, que nós estamos aqui observando, monitorando para responder todas as perguntas, na medida do possível, tá? Enquanto o professor Salvino faz a fala dele, a gente vai marcar o tempo aqui para todas as falas, tá? Como eu já disse, é um tempo de 2 minutos. Enquanto ele faz a fala dele, eu peço que quem quiser falar, quem quiser fazer sua pergunta, já vá acenando ali para o Ali, que ele vai recolher todos os nomes, tá bom? Então, pode ir, Salvino, obrigado. Primeiramente, boa noite a todos. Sou o professor Salvino, sou professor da disciplina de Física aqui, e sou recém-ingresso do concurso, então no começo de carreira eu também estou, né? Mas eu queria falar para os pais e para os alunos também. Eu queria só dialogar de forma mais simples mesmo com os senhores, para tentar compreender um pouco melhor a situação, certo? Primeiro, eu acredito que o sonho de todo pai ao colocar o filho aqui no Instituto Federal é ter aquele grande dia em que o filho venha com aquela beca, com aquele diploma da mão e falar assim, pai, me formei técnico em. Eu acredito que esse é o grande sonho de todo pai. Só que, olhando nessa situação, acredito que vocês tenham que perceber também que, dentro daquele canudo, tem um diploma. Ele é expedido pelo Registros Escolares, que é um técnico administrativo que lá está também. Que aquela grande festa que tem da formatura do seu filho é uma técnica em eventos, que vai organizar tudo. E é um técnico. Não só de docentes vive o campus, mas também vive de técnicos administrativos. E, sendo bem direto, eu sou professor de física, eu gosto de trabalhar com analogias. O Instituto Federal ele é um grande veículo, ele é um carro, em que os professores são as engrenagens do carro, aquelas engrenagens que ficam lá dentro do motor. E os técnicos é aquele óleo que banha o motor, que fica entre as engrenagens e faz o carro funcionar. Mas aqui eu queria só colocar, para a gente pensar um pouquinho nessa analogia. Gente, dá para você ligar um veículo com óleo baixo. Dá, né? Dá para andar muito tempo? O que acontece com o motor? Funde. Para. Então aqui a gente não está só olhando para o carro que pode ter até as melhores engrenagens, que por mais sinceramente dizendo que já estão desgastadas. Mas a gente está olhando para aquela coisa mais essencial do veículo, que é o que está entre as engrenagens que poucas pessoas estão observando. Concluindo. Então, eu queria que vocês só refletissem um pouquinho sobre isso. A não ser que o dono do carro seja muito amante a ele, que goste muito dele, ele não vai tentar consertar e vai fazer o carro parar. Ele não vai voltar. Eu acredito que quem acaba perdendo tudo isso é a comunidade de Cáceres, olhando só para o nosso instituto. E talvez possa, um dia lá no futuro, se a gente não parar e arrumar isso agora, acabar ficando sem esse grande veículo de formação de gente. Muito obrigado, gente. Obrigado, Salvino. Temos mais alguém aqui que queira falar?
Temos uma pergunta no chat. Eu falo aqui, tranquilo? A Júlia Flores, ela perguntou assim que as aulas voltarem, serão repostas aos sábados? Tem uma visão de como será futuramente? Essa é a pergunta dela. Júlia, o que a gente pode adiantar para você é que nós estaremos nas negociações com a reitoria pelo calendário de reposição. E é fundamental que nós estejamos lá, porque nós temos questões específicas do nosso campus, né? Então, todos aqui sabem a dificuldade que é acessar ao campus. Todos nós sabemos que em Cáceres não tem transporte público, sabemos também que nós temos uma dificuldade para garantir transporte aos sábados. Os técnicos aqui têm mais condições até do que eu falar isso, o próprio Alex, que é do setor de transporte, além da questão de toda a alimentação que deve ser feita, tem dificuldade logística para os sábados. Então, uma vez que nós estejamos participando junto à reitoria da elaboração do calendário base de reposição, nós teremos condições de falar, olha, vamos colocar um pouco o pé no freio, não fazer tantos sábados, tentar outras formas. Entretanto, eu já adianto que um sábado ou outro a gente vai ter que ter, tá bom? Porque nós temos uma questão legislativa. Nós temos que ofertar 200 dias letivos. Qualquer condição específica que nós tenhamos, elas não podem ultrapassar, ou elas não podem passar por cima, atropelar essa determinação legal. Os 200 dias letivos serão ofertados. Temos outras perguntas? Alguém aqui quer comentar sobre isso? Voltando aqui, pessoal. Essa situação atual dos técnicos, isso é ruim até para a comunidade. Por quê? A gente tem uma grande quantidade de servidores que são ex-alunos, tá? Então, se você tem uma carreira atrativa aqui, é uma opção a mais para esses alunos que estão se formando. Uma opção a mais para o aluno que está se formando em técnico informática, ele ser um técnico em informática do IFMT, ou ser um analista futuramente de informática do IFMT. Para aquele que está se formando em técnico agropecuário, o IFMT também tem técnico agropecuário concursado. Mas se o salário é ruim, para que esses nossos alunos vão se formar e vão querer um dia trabalhar no IFMT? Tá? Então, quando você precariza uma carreira, você diminui até a oferta de algo que seria interessante para os nossos alunos que estão se formando. Tá? Então, essa nossa greve, a gente também acaba, de certa forma, contribuindo com a comunidade, porque a gente tendo uma instituição melhor, com mais recursos para investimento, tá? A nossa estrutura física do campus é uma estrutura física antiga, tá? E muitas vezes a gente não consegue reformar, não consegue melhorar por falta de recursos. Tá? A gente precisa melhorar também a alimentação dos alunos. E se não aumentar o recurso, o investimento, como que a gente vai conseguir melhorar a alimentação dos alunos? Pelo contrário, a gente começa a ter corte, a gente começa a cortar alguns tipos de alimentos que é servido no refeitório. A gente não consegue investir numa sala de aula melhor, a gente não consegue investir para ter banheiros melhores. Tá? Então, essa falta de recurso, ela acaba, de certa forma, também prejudicando os alunos. Tá? Porque a instituição funciona em prol dos alunos. Né? Você tem técnico administrativo hoje na instituição, você tem professor na instituição, é porque tem alunos. Tá? Então, o trabalho aqui é voltado para o aluno. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha um aumento de recurso orçamentário para o campus, porque só assim a gente consegue melhorar a infraestrutura e oferecer um espaço melhor para os alunos. Tá? A gente tem vários setores precisando de reforma e a gente não consegue reformar. Tá? A gente tem laboratórios parados que agora estão em reforma, mas ficou bastante tempo parado. Tá? A gente tem uma biblioteca que foi construída aqui que não conseguiu colocar em funcionamento porque teve muito corte de recurso orçamentário, não conseguiu colocar a biblioteca para funcionar. Então, esse corte de recursos prejudica a instituição, prejudica o servidor, prejudica os alunos. Tá? Então, uma das lutas também dessa greve é para aumentar o recurso destinado para instituições. Tá? Porque o governo, ano após ano, vem fazendo corte de recurso para instituições. Aí o governo aparece e fala, vamos abrir mais 100 novos institutos federais. Mas a gente precisa, primeiro, reestruturar os que a gente tem. A gente tem muita coisa para fazer no campus,
que depende de recurso orçamentário e esse recurso vem sendo cortado. Tá? Então, às vezes, vocês chegam aqui, quando os pais vêm aqui, andam pelo campus, vê que tem alguma coisa velha, precisa de reforma, não foi feito por falta de recurso, tá? Porque a gente também tem consciência, tá, que precisa melhorar algumas coisas, a gente não consegue melhorar, tá? Mas os pais podem ficar despreocupados com respeito à questão dessas aulas, que assim que a greve termina, o calendário ele é reajustado, tá? Meus filhos ficaram 2 meses em casa em 2022, que estudam na prefeitura, eles voltaram a estudar depois de 2 meses, e dentro de 1 ano, voltou tudo ao normal, né? O calendário voltou a seguir normalmente, tá? Efeito às vezes tinha aula ao sábado, tem aula em feriado, você prolonga um pouco o calendário, mas a aula é reposta, tá? Obrigado, Alex. Temos mais perguntas? Alguém aqui? Tem mais perguntas no chat, William? Boa noite, gente. Vou ler alguns comentários no chat, está sendo transmitido ao vivo. Meu nome é William, sou professor William de matemática. A Luciana Nunes, ela fala o seguinte, ó, eu apoio a greve, sou servidora municipal TAI, técnico administrativo educacional, né? E também sinto a desvalorização da nossa categoria. E pelo que eu estou vendo, no IF não é diferente. Minha filha está no 3º ano, mas compreendo e apoio. A Deisiane Lima também fala o seguinte, ó, sabemos que assim com qualquer órgão existe a desigualdade na carreira. Infelizmente, tem uma diferença muito grande entre professores e TAI. Enquanto temos os barões, alguns ganhando até além do que deveria pelo trabalho que faz, nessa greve, os únicos que perdem são os alunos. Fala isso. Aí tem a Glória Maria, que fala o seguinte, eu apoio a greve, por mais que meu filho entrou este ano. Sou contra o salário dos professores, pois eu acho uma carreira de suma importância na vida de cada cidadão que estuda, porque o salário de professor é muito pouco de verdade. Não consegui compreender muito, mas sou contra, eu não sei se tem vírgula aqui. Ah, sim, beleza, obrigado, Inês. Aí a Adriana Bacin, ela fala o seguinte também, eu apoio a greve enquanto categoria, saiu aqui, a única preocupação é com a recuperação das aulas, tendo em vista que meu filho, assim como outros e outras, farão Enem e vestibulares este ano, mas a greve é legítima. Né? Aí tem o Lucimar Magalhães, fala o seguinte também, boa noite, sou a favor da greve, mas os alunos estão sendo prejudicados e se tem como tirar o aluno porque está perdendo muito tempo e quando é que vai começar, não tem dia previsto, fica difícil de acreditar nessas situações da greve. Quer comentar? Bom, pessoal, nós temos o que eu sempre repito, né? Nós temos uma situação, ela não ocorreu por negligência nossa, por displicência nossa ou por falta de disposição nossa para trabalhar. Pelo contrário, se tem alguém que trabalha nesse país, que é o professor, né? E o técnico, principalmente, né? Nós estamos aqui muito no sentido de entrega mesmo, mas nós temos uma situação urgente, e a urgência dessa situação nos levou à questão da greve. Diante disso, nós temos um impasse de direitos. Tanto nós, servidores, temos direito à greve, quanto os alunos têm direito aos 200 dias letivos. Então, a forma jurídica que se encontrou para garantir os dois direitos, né, sem que um interfira no outro, foi a reposição. Tá? E, diga-se de passagem, a categoria da educação é a única categoria que tem obrigatoriedade de repor o período de greve.
Por quê? Porque se entende, se está consolidado, que vocês têm o direito a 200 dias letivos. Então, para que a gente consiga compatibilizar tanto o direito dos alunos a ter o serviço ofertado, quanto o nosso direito trabalhista a fazer greves, se lançou mão desse recurso. É um recurso específico, único, porque nós entendemos a importância que é garantir essa carga horária para os alunos. E essa carga horária será garantida. Não tem meio termo. Nós vamos garantir essa carga horária. E eu acredito na competência de todos os professores e de todos esses técnicos deste instituto para que a gente oferte um produto da mesma qualidade, ou se não até melhor ainda. Porque se a gente conseguir o que a gente está querendo, nós, com certeza, vamos estar ainda mais dispostos a entregar o melhor da gente aqui nesse local. Vocês querem comentar alguma coisa ainda? Tá, uma pergunta. Eu acho que depois dessa pergunta a gente já pode encerrar, tá bom? Tá. Tem algumas pessoas aqui dizendo, preocupado, né, com a reposição e tudo, mas já foi contemplado na fala, né, já foi dito que a gente vai ter que repor, tem direito, né, de 200 dias letivos, enfim. E tem deixa eu subir aqui. Tem a Patrícia está perguntando, tem alguma proposta do governo? Patrícia, se você for minha aluna do primeiro C, um abraço para você. Viu? Nós temos atualmente uma proposta que já foi rejeitada, tá? Por isso a greve está mantida pelo menos até o dia 21 de maio, porque a proposta do governo ela já foi rejeitada. Como eu expliquei lá no início, né? Nós tivemos uma proposta de 9% de aumento para 2025, ou seja, esse ano zero, e para 2026, 3,5%. Isso soma 12,1%. Acontece que as perdas que o nosso salário já acumula ao longo do tempo, para professores somam 22% e para técnicos somam 34%. Então, se a gente aceitasse essa oferta, nós aceitaríamos uma oferta muito rebaixada, tá? Então, por conta disso, a oferta já foi descartada e o governo agendou uma nova mesa de negociação para professores no dia 15 de maio e para técnicos no dia 21 de maio. Esperamos que venha proposta melhor. Caso não, a greve continua. Caso sim, a gente volta o quanto antes. Pessoal, agora, para a gente encerrar, o Ali pediu a palavra, tá? Vou garantir a palavra dele. Depois da palavra dele, a gente encerra, tá bom? De antemão, agradeço já a presença de todos, tanto presencialmente quanto online. Espero que a gente tenha conseguido fazer um ótimo diálogo. Vai lá, Ali. Boa noite a todos. Muito coisa preparada aqui para falar, não, mas algo que me chamou a atenção é o seguinte: assim como a Fernanda, a colega minha Fernanda, eu também sou fruto no Instituto Federal. Eu fiz curso técnico em Química em Cuiabá, quando nem existia o campus Bela Vista. Se hoje eu estou aqui, é porque teve a garantia de que a vaga do TAI era interessante naquela época. E quando a gente presta um concurso público para estar aqui, a gente abre mão de algumas coisas. Por exemplo, a gente abre mão de salários melhores, experiências interessantes da iniciativa privada. Quando a gente vem para cá, a gente abre a mão do FGTS. Se hoje pedir exoneração daqui, eu saio com uma mão na frente e outra atrás. Eu não tenho nenhum dinheiro de garantia, de fundo de garantia para quitar a minha casa ou para abrir um comércio que seja, nem que seja de revenda de alguma coisa. Tá? A nossa situação dos tais, ela é grave. Se a gente está em greve, é porque é grave. Tá? Eu não vou repetir falas de colegas, que já foi muito bem explanados, né? Mas uma coisa
que eu vou contar da minha história com vocês é, enquanto eu fui aluno da ETF, né, nem era IFMT, ETF, lá de Cuiabá, a gente passou por greve. Eu enfrentei greve. Quando eu entrei na faculdade, eu passei por greve. Então, greve não é algo que foi inventado agora, gente. A gente está sentindo essa dor, tanto pais, alunos, professores e tais. Mas eu quero falar isso para vocês porque existem mecanismos da gente reaver esse tempo, tá? Então, assim, eu sei que a dor é agora, a gente está sentindo ela agora, tá? Mas podem ter certeza de que o calendário vai ser estudado de forma que vocês tenham, os alunos tenham direito, tá? Às aulas letivas, tá bom? Os professores repõem aula também, e nós pais também temos que repor nossas aulas paradas. E para a gente é difícil, porque a gente estuda, trabalha aqui 40 horas por dia. Então, imagina, você faz lá 40 horas por semana. Então, você faz 8 horas por dia e ainda tem que fazer mais 2 horas. Imagina quanto tempo nós tais teremos que trabalhar aqui para conseguir repor essas horas paradas. Então, vocês podem ter certeza, está doendo para todo mundo, para nós, ela dói de uma maneira assim, bem doída. Tá? Porque não quero aqui ficar fazendo juízo de valores, juízo de dores, né? Fazer, tá? É isso, gente. Muito obrigado. O William está falando que chegou uma última pergunta, então essa é realmente a última pergunta, tá, pessoal? Depois dessa, pode chover canivete aberto que a gente vai embora, tá? A Maria Eduarda está perguntando, né? Acho que todo mundo acho que quer saber isso, né? Tem alguma data prevista para voltar às aulas? Né? Não, Maria Eduarda, infelizmente não. Eu já disse e vou repetir, a única previsão é até dia 21 de maio estamos parados. Tá? Não faz sentido voltar antes de 21 de maio. Então, seguramente é a única coisa que a gente pode dizer. Tá bom? Com isso a gente encerra. Então, pessoal, agradeço novamente. Ah, lembrando, pessoal, tá, uma coisa da direção do nosso campus, nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos e donativos para o Rio Grande do Sul, tá? Para as vítimas daquele evento. E quem quiser, quem se disponibilizar, procure o campus, tá? E com esse último aviso, a gente encerra, agradece a presença de todos e todas, tá? E tenham uma boa noite. Obrigado, pessoal. Ponto de coleta na paróquia Cristo Trabalhador, na Avenida Talhamares. Obrigado.